Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje eu vou trazer um tema bastante atual, bastante difundido, discutido na mídia e que merece toda a nossa atenção: a violência contra a mulher. Já se sabe pelas estatísticas que durante esse isolamento, durante a quarentena, por causa da pandemia, aumentou o número de violência, de casos de violência contra a mulher. Até porque, com o confinamento, as mulheres ficaram muito mais próximas dos seus agressores e, portanto, esse assunto cresceu não só a nível de polícia, casos de polícia, como também a nível de agressão. Por isso, é um assunto que merece a nossa atenção e eu vou trazer agora, mais vindo do lado terapêutico. Esse é o tema de hoje, mas eu gostaria de pedir para você antes se inscrever no nosso canal, curtir. Se estiver gostando dos vídeos, compartilha com os amigos para ajudar a fortalecer o nosso canal. A violência contra a mulher está crescendo a cada dia com essa pandemia, principalmente porque, gente? Porque as pessoas estão mais em casa, as pessoas ficaram muito mais tempo confinadas e geralmente confinadas com quem? Com seus agressores, porque geralmente a agressão contra a mulher vem de pessoas de casa, geralmente do parceiro, do marido, e isso cresceu muito com essa pandemia. Não só os casos de abuso infantil, como também os casos de agressão contra a mulher. A Lei Maria da Penha está aí, está aumentando cada vez mais a procura por essa lei, mas muitos casos não são notificados. Eu, como terapeuta de regressão há muito tempo, atendo muitos casos todos os dias, né? Isso é uma coisa infelizmente comum, de mulheres que são vítimas de agressão. Mulheres que vêm aqui de todas as idades, não são só as jovens, mulheres de 20, 30, 40, até 60 anos, 70 anos, elas vêm aqui relatando o maior número de casos, os casos mais incríveis de agressão, de humilhação, agressão física, agressão moral. Eu atendi uma senhora, por exemplo, que o marido colocava uma faca embaixo do travesseiro e para que ela se lembrasse todas as noites do que ele poderia fazer com ela caso ela não andasse na linha. E essa senhora tinha nada menos do que uns 70 anos de idade. E outra, ela era humilhada direto pelo marido todos os dias, assim na frente das pessoas, na frente das visitas, por coisas simples do tipo colocar uma cerveja na geladeira que às vezes não era colocado como ele queria que colocasse. Então ele xingava: ô mulher, sua burra, sua ignorante, e falava coisas horríveis, humilhantes, degradantes para ela todos os dias. E ela só chorava. A outra veio aqui apanhando todos os dias e numa regressão veio à tona uma cena que ela nem lembrava mais, porque, como eu tenho falado aqui, o subconsciente ele tem a função de nos preservar. Então muitas coisas que acontecem ficam armazenadas, guardadas, sem que a gente lembre. Então numa das memórias que ela trouxe, das cenas que ela trouxe do seu casamento, o marido falava assim para ela: nossa, como eu consegui me casar com um lixo como você. Eu tenho nojo de ter casado com um lixo como você. Pesado, né? E essa frase fez com que ela ali se decidisse se libertar daquele casamento que há mais de 30 anos a fazia ser humilhada e a fazia se sentir um lixo. E são muitos e muitos casos, mulheres que apanham, mulheres que sofrem todos os tipos de abuso físico, moral, sexual, mulheres que tinham que se submeter a gostos sexuais dos seus maridos. Isso aqui é assunto para outro vídeo, para agradar os maridos, para não sofrer. Num caso, por exemplo, de agressão muito grave que eu atendi, é de uma moça linda dos seus 25 anos mais ou menos, que veio aqui e que o marido tinha um ciúme obsessivo por ela. E aí teve um dia que ela pediu a separação e ele, inconformado, jogou álcool nela, pegou um fósforo e ameaçou queimá-la se ela desse um passo para fora de casa, se ela saísse de casa, mas não sem antes, olha só gente, olha o requinte da crueldade,
antes dele jogar álcool nela e antes dele pegar o fósforo, ele ligou para a irmã dela pedindo para que ela cuidasse dos filhos do casal, para que ela fosse já num cartório para começar a tomar conta das coisas, ou seja, porque ele iria matar a esposa e depois se matar. É lógico que isso não aconteceu, né? Porque a irmã, no caso dela, acudiu, porque ele estava totalmente desequilibrado, mas são casos que eu atendo aqui e por mais que pareçam surreais, eles acontecem sim e não são tão raros como a gente imagina. E aí você deve estar perguntando, mas o que que faz um ser ficar com um homem desse? O que que faz uma mulher? Gente, são inúmeros motivos. Nossa, é submissão, são crenças limitantes de que o casamento é feito para toda a vida, são crenças kármicas do tipo, não, eu estou pagando por isso, eu tenho que passar por isso. Mas um dos maiores motivos que fazem as mulheres aguentar caladas essa violência, essa agressão moral, física, sexual, é o medo de ficarem sozinhas. Elas têm muito medo de ficar sozinhas. É como se falassem, ok, se eu largar esse marido eu vou ficar sozinha. Eu vou viver como? Muitas delas não têm uma estrutura financeira para se sustentar, então elas se submetem a ficar com esses parceiros. Outras têm medo até da solidão mesmo física, tipo, vou ficar sozinha, eu vou ser uma mulher separada, vou ter que começar tudo de novo. E teve uma que me falou uma frase que me marcou muito, ela disse, Alessandra, eu não vou me separar, mesmo que ele me bata direto, porque se eu me separar dele, eu vou pegar outro que vai me bater também. Só que pelo menos esse eu conheço a surra, esse aqui eu já conheço o tipo da surra, e o outro eu vou ter que me acostumar com outros tipos de agressão. Olha só, gente, a que ponto chega a mente de uma pessoa que já se acostumou a sofrer, que já se acostumou a esse momento de submissão, de agressão moral, de agressão física. Então, a terapia para essas mulheres é muito importante, seja lá qual tipo for, seja terapia holística, que é o meu caso, seja terapia convencional, com psicólogos, com psiquiatras. Por quê? Porque não é possível uma pessoa aguentar tanto tipo de humilhação e de sofrimento, elas têm que se libertar. Só que essa libertação, às vezes, não é tão fácil como a gente que está do lado de fora imagina, não é mesmo? A gente olha essas mulheres assim, falando, nossa, se fosse eu não aguentaria isso. Nossa, imagina, essa mulher é fraca. Como é que pode apanhar e ficar lá? Mas não é, gente, cada pessoa tem a sua vida, tem a sua história. Muitas delas ficam pelos filhos, muitas delas ficam por N situações econômicas, sociais, medo. E isso aqui tudo, graças a Deus, está começando a vir à tona, as mulheres estão começando a criar coragem, mas ainda estamos longe de ter essa situação um pouco melhor. A agressão continua acontecendo, nessa quarentena isso veio mais à tona. Eu já falei esses tempos atrás sobre a questão do abuso infantil, que também aumentou com esse isolamento, com essa quarentena, mas não é um caso de quarentena, é um caso que vem acontecendo há muito tempo. Eu atendo na regressão muitos casos de agressão física, de humilhação moral, de homens que submetem as mulheres a as coisas mais absurdas possíveis e elas aceitam, não por serem fracas, não por serem covardes, mas porque às vezes elas não veem uma luz no fim do túnel, porque elas não veem uma maneira de se libertar disso, ou simplesmente elas não conseguem se libertar. Né? Elas não devem receber o nosso julgamento. Ai, se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo. Não vamos julgar essas mulheres. Vamos procurar, se a gente conhece uma delas, ajudá-las a se libertar e nunca julgar, porque a gente não sabe o que elas estão passando, a gente não sabe o que acontece entre quatro paredes. Mas se elas precisam da ajuda, vamos ajudar sim. Mas sem julgamento, porque às vezes elas são vítimas, mas vítimas delas mesmas. Elas precisam se libertar, mas às vezes essa libertação não é tão fácil como parece. Elas têm medo de trocar o certo pelo duvidoso, ou seja, elas conhecem a surra desse marido agora, então elas têm medo de apanhar diferente do outro companheiro, como uma crença limitante. Todo homem é igual.
Todo homem vai me fazer sofrer. Então, antes eu sofrer com um homem conhecido do que começar tudo de novo com um homem desconhecido, entende? Isso é crença limitante que tem que ser trabalhado em terapia, para que essas mulheres possam sim ser felizes sozinhas e quem sabe até terem a oportunidade de serem felizes com outros companheiros. Então vamos ajudar essas pessoas, se a gente conhece, se você conhece alguém que esteja passando por isso, indique uma terapia, indique, procura ajuda profissional, porque às vezes não é fácil, gente, conseguir sozinha, né? A gente acha que quando está lá de fora a coisa é fácil, mas não é fácil. E eu que estou aqui no lado do lado de terapia, eu me identifico, eu tento me colocar no lugar dessas pessoas e às vezes eu falo assim, nossa, como é que ele está aguentando isso? Mas eu vejo assim, senhorinhas de 70 anos virem aqui com medo do marido descobrir que elas estão aqui, senão elas apanham. É muito triste ver essa realidade, mas é uma realidade que eu enxergo não como uma estatística, como uma realidade que eu vivencio, testemunho todos os dias aqui em consultório. Então, para essas mulheres, a minha dica é: tente se libertar, procure ajuda. Todo mundo veio aqui nesta vida com uma única missão de ser feliz. E se você não está feliz, é porque tem alguma coisa errada. Então procure ser feliz, seja sozinha, ninguém precisa de ninguém para viver, né? A gente tem que estar com alguém por opção, não por necessidade. Se você está com alguém porque precisa dela, já é errado. Você tem que estar com alguém porque te faz bem, porque você quer estar com ela, não porque você precisa dela. Procure ajuda e vá ser feliz. Procure uma ajuda profissional, procure uma amiga, mas não se submeta a isso. E se você não consegue sair dessa prisão sozinha, sempre vai ter alguém no seu lado para te ajudar. Esse é o tema de hoje. Violência contra as mulheres. Vamos ajudar sem julgar, porque às vezes a gente não sabe o que está acontecendo na cabeça, no coração da outra pessoa. E tudo que ela menos precisa é julgamento, e sim carinho, sim ajuda, e sim uma mão que seja estendida para ela. Grande beijo para você e eu espero que tenha ajudado você com este tema de hoje que eu acho muito importante e essencial ser debatido, ser discutido aqui no nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.